Eu estou muito feliz por dois motivos. Uma por ver o André ali. Não, o primeiro motivo é que essa é a minha primeira palestra sobre um assunto espírita. E o segundo motivo é muito melhor ainda, me deixa muito mais feliz, que é ver minha mãe e meu pai aqui, que também é a primeira vez dele, ó a cara dele, a primeira vez dele assistindo uma palestra espírita, vai ser logo da minha. Pô, não pode aplaudir, gente, não pode, só sorrir. Isso foi só pra gente testar o aplauso. Marcelo, Tancredo reencarnou? Tancredo Neves, com você. Beleza. Então vamos lá. O assunto de hoje é um assunto assim que bate no meu coração. Por vários motivos. Um, porque é um livro filosófico de Emmanuel e como o Espiritismo ele se baseia na ciência, na filosofia e na religião, através dos ensinamentos de Jesus. Isso é uma combinação desses três pilares da doutrina espírita. E te confesso, já estou há bastante tempo estudando esse livro sozinho, e é o tipo de livro que você tem que esmiuçar e ler bem devagar. Na verdade, eu acho que esse livro não deveria nem ser lido sozinho. Você tem que chamar alguém, vamos sentar, vamos ler esse livro. E o livro está ali, acho que só tem uma cópia para vender. Ontem tinha uma, a palestra não foi tão boa, então compraram só um, aí deixaram um para hoje. Então a gente quer falar algumas coisas. Primeiro eu vou colocar no palco todos os elementos para a gente começar a entender o que é ser a caminho da luz. Vou falar do Emmanuel, né? Ele que escreveu esse livro através das mãos de Chico Xavier. Ele é considerado um intérprete autêntico de Jesus, né, do pensamento de Jesus, e através de várias obras você vai ver que ele, além de escrever obras filosóficas, obras evangélicas, que a série Fonte Viva é uma série de 5 ou 6 livros, que ele descreve cada versículo do Novo Testamento, e de uma forma que eu, através desses últimos anos que eu venho frequentando Conscious, eu aprendi a ler o Evangelho de uma forma completamente diferente, graças a esse Espírito. O segundo ponto que a gente vai tentar passar aqui é que Jesus realmente está no leme, e ele é o governador responsável pela criação da Terra, né? Vocês vão ver que ele não é apenas um homem, um espírito que encarnou na Terra como homem. Ele é uma energia muito maior. E eu já deixo logo essa introdução para vocês começarem através da apresentação, vocês começarem a imaginar Jesus como uma energia enorme, capaz de manipular um planeta com as próprias mãos. Segura esse pensamento aí. A gente vai falar um pouquinho do que é ser o tempo de Deus, que isso é muito importante para a gente entender, né? Deus, a paciência é eterna, né? A gente que vive num mundo imediatista, a gente está sempre querendo receber as coisas pelo Amazon Prime amanhã, né? E o tempo de Deus não é esse. E vamos falar um pouquinho do espaço de Deus. O que é o tempo e o espaço? Infelizmente, Deus não é brasileiro, porque o espaço de Deus é universal. E falando universal, a gente vai falar das leis universais, explicar, aí entra a parte científica, né, dessa explanação, que a lei universal é uma lei perfeita, é uma lei exata, é uma lei que os próprios cientistas tentam descobrir a exatidão dela, e só acreditam, como falou, né, no crer,
só acreditam se ver, só acreditam se der 1 mais 1 igual a 2, né? Então a gente vai tocar nesse assunto também. Então, já pulando e falando sobre Emmanuel, ele escreveu esse livro em 1939. Aí a gente para e pensa, né? Poxa, tanta coisa que ele nos revela nesse livro, e que são revelações que a própria ciência não havia descoberto em 1939, né? Não tinha internet, nem Facebook naquela época, nem Google, né? Nem foguete para enviar satélite para o espaço. Então a gente vai ver muita coisa aqui que só foi revelada aos cientistas através das câmeras dos satélites, de que Emmanuel já estava nos revelando há bastante tempo. Emmanuel, ele escreveu 121 livros. Ele, além desses 121 livros, é claro que a gente conheceu os 5 romances dele, que é meio que uma autobiografia, né? O Há 2000 Anos, onde ele é um senador romano, 50 anos depois, que ele volta como um escravo. Paulo e Estevão é um presente que ele nos dá pelo simples fato dele ser um devoto de Paulo, né? De Paulo ser o anjo guardião dele, que nos é revelado através de Chico Xavier. Depois vem o livro Renúncia e Ave Cristo também, que faz parte do mesmo. Mas vamos falar um pouquinho das encarnações de Paulo. A razão pela qual eu tive a preocupação de mostrar as encarnações de Paulo foi o fato, não é minha mãe, que ela está aqui, a razão pela qual eu quis mostrar as encarnações de Emmanuel aqui foi para a gente observar a evolução espiritual desse espírito, né? Ele encarna como um sacerdote egípcio, a primeira encarnação dele nesse planeta, sabe lá quantas outras ele já teve em quantos outros planetas. Então ele vem aqui como sacerdote egípcio, ele era reitor de uma escola da época. Logo depois ele encarna como romano, né, o poderio da época. E no final da segunda encarnação dele, como Publius Lentulus, ele se encontra com Jesus. E por várias razões, que eu não vou estragar a vontade de vocês lerem há 2000 anos, ele se rende aos ensinamentos de Jesus no final da encarnação dele. E a partir daí ele se volta para os pensamentos que Jesus trazia. Ele vem como escravo 2 vezes, ele se torna sacerdote para absorver esses ensinamentos e educar a gente. Ele foi um educador francês um pouco antes da Revolução Francesa. Logo depois dessa encarnação aqui, ele contribui em espírito com a codificação e com Allan Kardec, né? Então você já começa a ver, eu vou tocar isso nesse ponto também. E a última encarnação que nos é revelada é que ele foi um sacerdote paraense e ele teve a chance de conviver com Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro. Acreditam, também nos dizem que ele está encarnado dessa forma, mas não vamos pensar dessa maneira, vamos apreciar a obra que ele já nos deixou, que já é vasta demais, não importa se ele vai ser um educador ou não, a gente já tem material bastante para aprender sobre Emmanuel, que ele nos traz. A minha paixão por esse espírito é como se ele tivesse desvendado todo esse ensinamento para entender. Minha mãe, que me viu crescendo, que me levou para a Igreja Católica
né, que eu cresci, eu ia para lá, eu adorava ir aos domingos lá, porque no final da missa tinha uma empadinha quentinha, lembra disso? Na igreja São Benedito, lá em Pilares. E era muito bom, né? Mas eu não entendia lufas do que era a religião, do que era o significado da fé. E eu confesso que eu só vim entender depois que eu entrei aqui no Conchas e eu comecei a estudar, ainda estou estudando, mas Emmanuel foi uma alavanca, né, que começou a traduzir o que é o Evangelho de Jesus. Outra coisa que me surpreende também é o comprometimento, através das encarnações, o comprometimento que ele tem com Jesus. Paulo de Tarso e Jesus. Então ele é considerado o intérprete fiel de Jesus. Aí, no livro Lições de Sabedoria, Fernando Wong pergunta para o Chico: Chico, você confirma que seu mentor espiritual, Emmanuel, é o mesmo que, sob tal nome e no anonimato da equipe espiritual, elaborou com Allan Kardec a codificação de O Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras da codificação grafadas a partir de 1857? Aí Chico responde: creio que sim. Conservo para mim a certeza de que ele, Emmanuel, terá participado da equipe que colaborou na estrutura da codificação da doutrina espírita. A mensagem intitulada O Egoísmo, no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que se faz referência a Pilatos, é de autoria do nosso benfeitor espiritual. Não tenho dúvidas a esse respeito. Aí é onde que a gente vai fazer a ponte. Isso vai dar uma amostra grátis, um aperitivo do que é ler Emmanuel. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos deixa uma mensagem, mas eu tirei só esse parágrafo para a gente tentar entender a estrutura, o estilo literário de Emmanuel. Isso vai nos ajudar através dos próximos slides. Então, expulsai da Terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, primeiramente, expilais dos vossos corações. Emmanuel vem do alto, passa pela terra, indica para a gente a evolução da humanidade, a evolução moral da humanidade, e ele aterriza no seu coração. Então, num simples parágrafo, tem muita coisa que a gente tem que decifrar aqui. Ele fala da Terra e subir na escala dos mundos. Ou seja, a Terra está em evolução nas escalas do mundo. A gente precisa ajudar nessa evolução. Então, esse é só um exemplo. Aí a gente passa para o primeiro capítulo do A Caminho da Luz, que é a Gênese Planetária. Capítulo 1. E onde ele fala da comunidade dos espíritos puros. E o que eu vou fazer aqui, eu vou trazer um pedaço do livro e eu vou complementar com o Livro dos Espíritos e um livro de André Luiz, que é Evolução em Dois Mundos, falando do que é ser um espírito puro. Então vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Poxa, se a gente parar e ler isso devagar, a gente vai passar o dia todo falando sobre esse assunto. Rezam as tradições, indica que Emmanuel, ele
não é um espírito puro. Ele recebe essas informações, né? Emmanuel, a gente já nota que ele é um espírito sábio e na ordem dos espíritos a gente vai ver que realmente ele não tem essa capacidade de entender do que está acontecendo na camada dos espíritos puros. Então ele recebe essa informação. Ele é o mensageiro, como eu estou sendo aqui. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, ou seja, existe uma comunidade de espíritos puros que regem o sistema solar, não apenas o planeta Terra, o sistema solar, vários planetas. Existe essa comunidade eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e das coletividades planetárias, de todas as coletividades planetárias. Então isso é Deus confiando a evolução, a criação desses mundos, desses planetas a esses espíritos puros, né? Aí a gente começa a pensar, pô, um espírito comandar um planeta, então você imagina o tamanho, num tamanho de volume, mas a expansão dessa energia, tá? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no item 100, é interessante, para quem já leu o Livro dos Espíritos, o item 100 é tipo, no meio do livro, ele para, espera aí, a gente não pode continuar nesse formato de perguntas e respostas. Então ele para e vamos falar das escalas dos espíritos. E ele explica, né, dos espíritos imperfeitos, onde tem a predominância da matéria sobre o espírito, onde o mal prevalece, né? Então, iniciando eles da 10ª classe lá, os espíritos impuros, eles são inclinados a fazerem o mal, né? Eles não podem ver um moleque passando e já dá logo um tapa. Tem os levianos, tem os pseudo-sábios, eu acredito que nós estamos nessa categoria porque a gente sabe um pouquinho da doutrina espírita e a gente já vai, pô, não, a gente faz isso, que não sei o que, faz assim, que não sei o que lá, né? Então, não é? Nós somos pseudo-sábios, né? Mas é bom, porque a gente está evoluindo, a gente já não dá tapa em ninguém, a gente fala o que a gente não sabe. Mas a gente está fazendo o nosso melhor. Aqui está a ordem dos espíritos bons, onde a predominância do espírito sobre a matéria rege, né? Ele tem um desejo do bem. O interessante dessa ordem aqui é que você tem o espírito benevolente, que ele é bom, né? E tem o espírito sábio que entende, que é o cientista, né? Que são aqueles espíritos que Jesus usou para ajudar a construir esse planeta, que a gente vai ver logo após. Os espíritos prudentes, que eles não são justiceiros de vingança, eles são sábios, eles sabem julgar, né? Imparcialmente. E os espíritos superiores. Os espíritos superiores é legal porque é uma combinação dos três. Tem que passar por essas três categorias para você saber ser um espírito superior, onde você sabe, onde você é bom, onde você é um sábio, inteligente, você sabe julgar um espírito. E é claro que a gente tem a classe única, que é onde Jesus se encontra, é um espírito puro. Então, dada essa explanação aí do Livro dos Espíritos, deixa eu só passar um pouquinho o que o Livro dos Espíritos fala dos espíritos puros. São mensageiros e os ministros de Deus, né? Emmanuel já falou isso pra gente, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal.
Olha, ele já está, mais uma vez, nos revelando que eles comandam o universo com Deus. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Jesus está dirigindo a gente. Ajuda-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Ou seja, quando a gente está sempre falando, olha, você vai voltar lá e você vai fazer isso, tá bom para você? Tá bom, faço isso. Aí a gente chega aqui, esquece tudo, faz tudo errado de novo. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é muito legal porque ele explica de uma forma mais científica, né? Nessa substância original, ele está falando do fluido cósmico, o hálito de Deus, o que ele chama de plasma divino no Evolução em Dois Mundos, ao influxo do próprio Senhor Supremo, sob a influência de Deus, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, ou seja, esses espíritos estão agregados a Deus, em processo de comunhão indescritível. Então, vamos parar de tentar mistificar Jesus, mistificar os espíritos puros, porque a gente não tem capacidade de compreender o tamanho da energia de Jesus. Jesus não é um homem, apaga essa imagem da sua cabeça. Ele veio como homem para nos mostrar como a gente deve se comportar. Mas ele não é um homem. Ele não é o homem que morreu na cruz. Ele é um espírito puro, muito maior. Segura a onda porque você vai ver muito mais quem é esse homem, esse espírito. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-nos em habitações cósmicas, de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo à lei pré-determinada por Deus. Né? Então, são esses espíritos que manipulam o fluido cósmico e cria os planetas, cria tudo. Voltando lá no capítulo 1, eu sei que isso é uma palestra filosófica, né? Então, a gente tem que tentar entender do que a gente está falando, porque se a gente ler, a gente vai continuar achando que a Terra a gente não dá o valor que a gente tem. Essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, olha só o que Emmanuel está falando. O que eu sei que apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Hoje, minha mãe se acidentou, então eu e meu pai, nós estamos revezando na cozinha a fazer, né? Aí, eu estou falando isso porque a gente está falando que o espírito puro, ele resolve o problema. E a gente está se descabelando, né, com os probleminhas que a gente tem aqui. Esses caras estão preocupados com o problema do universo, preocupados com um problema de um planeta. E a gente, no meu caso, eu arranco o meu cabelo, eu não me descabelo, né? Então, a gente estava preparando o almoço e minha mãe chegou e disse, vou fazer um repolho, né? Que tinha um repolho. Tem um repolho aqui, vamos fazer um repolho? Vamos, tudo bem. Aí, meu pai, tudo bem, se fizer um repolho refogado, eu como. Porque meu pai não é muito de comer repolho. Aí peguei o repolho, cortei, aí comecei a cortar o repolho fininho para refogar ele. Aí meu pai tá do meu lado, ele assim, não, aí virou salada. Foi...
Não entendi. Não, assim eu não como, não. Mas peraí, como é que o senhor queria que eu cortasse? Não, eu queria que eu cortasse grande. Mas qual é a diferença? Aí a gente começou a conversar sobre a maneira que ele queria que o... Então a gente não consegue trabalhar em grupo, né? No nosso nível, a gente não consegue trabalhar em grupo. Mas isso é um degrau na escala dos espíritos, porque a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Se Jesus trabalha com uma comunidade de espíritos puros para auxiliar ele no governo da Terra, é o que a gente tem que aprender. A gente não vai conseguir ser líder sozinho. A gente é líder com um time. E daí vai. A gente vai evoluindo dessa forma. Vou passar aqui. Então ele fala o seguinte: a primeira vez que esses espíritos puros se encontraram, isso é muito importante, foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônicos e pródomos da vida, vou traduzir isso para vocês, e da vida na matéria em ignição do planeta. Ou seja, eles se reuniram quando esse plasma estava saindo do Sol. É como se, como não? Deus tirou essa energia do Sol e deu nas mãos augustas de Jesus, que a gente vai ver mais no início, logo após. E nos deu, esses espíritos se organizaram para criar as regras fundamentais para origem origem e criação da vida. Na segunda foi quando Jesus veio à Terra. Aí, por que ele precisava, que eles precisavam se encontrar? Porque Jesus, sendo governador desse planeta, ele precisava deixar alguém lá. Ó, toma conta aí que eu vou dar um pulinho lá porque o negócio está pegando, né? Foi mais ou menos assim. Aí a gente vai pular um pouquinho, começar a falar do que é o tempo de Deus, né? Se ele fala que a primeira vez que esses espíritos puros se encontraram foi quando o orbe terrestre estava iniciando, aí a gente para e pensa, mas espera aí, quanto tempo foi isso? Há quanto tempo atrás foi isso? Qual é a idade da Terra? Alguém sabe? Vocês sabem. Não? Você sabe, né? Eu tenho a regrinha. Aqui ninguém vai morrer daqui a 1 milhão de anos, né? Então, a idade da Terra é 4, 5, 6, 7. 4,567 bilhões de anos. Tá? Ninguém mais esquece essa regrinha, né? Foi como eu aprendi. É a idade da Terra, né? E aí a gente começa a falar de Deus. Eu trabalhei vários anos no setor financeiro e o meu trabalho como designer era pegar os dados financeiros, simplificar de tal forma que um portfólio manager fosse entender aqueles dados de uma forma gráfica. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho desse exercício com vocês, porque foi como eu tentei entender isso. Peraí, 4,567 bilhões de anos, onde é que está o homem nisso? Né? Há quanto tempo levou para a Terra a ficar pronta e a gente está aqui hoje, desfrutando, jogando lixo nos oceanos? Né? Vamos tentar ver isso. Então, dividir, né, esses 4,567 bilhões de anos em 4 fatias iguais, isso está em escala. Né? O hoje está ali, bem pequenininho, a gente não consegue nem ver. Mas vamos lá, vamos entrar ali no último 1 bilhão ali, e o hoje ainda está ali, a gente não consegue ver o hoje. Vamos pular, dividir esse bilhão em 400 e 550 milhões, para deixar 50 milhões lá, para ver se a gente consegue ver um sinal de vida ainda humana. A gente não consegue ver. 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, a gente não consegue ver.
Aí a gente para e pensa, peraí, 1 milhão de anos a gente ainda não existia. E já se passaram bilhões de anos a Terra sem ninguém encarnar aqui, né? Só para vocês terem ideia, a camada de oxigênio demorou 2 bilhões de anos para ser formada, onde os meteoros trouxeram os cristais de sal, e com a evaporação o hidrogênio foi liberado e criou o oxigênio e estava aí, né? A camada, 2 bilhões de anos. Aí eu fui fazer um Google para saber, peraí, quantos anos que a gente está aqui? Alguns cientistas falam que a gente está aqui há 300 mil anos, outros falam que o homem moderno começou a caminhar aqui há 50 mil anos. Tá, vamos voltar lá para a escala, 50 mil anos, 300 mil anos é aquela faixa rosa ali. Posso parar por aqui? Não dá para a gente entender o tempo que levou para esses espíritos puros prepararem esse planeta para nos receber. Né? Não vou nem falar de 2 mil anos. Né? Então vamos lá. A gente falou do tempo de Deus. É algo incompreensível para a nossa cabeça. Vamos falar um pouquinho do espaço de Deus. E para eu falar do espaço de Deus, eu vou contar uma história que Chico passou para Herculano Pires, né? E Herculano estava perguntando sobre Jesus, e isso está no livro Na Era do Espírito, capítulo 28. Como consideramos Jesus? Vale a pena vocês fazerem um Google disso e ler essa dissertação de Chico Xavier, porque ele não apenas fala de quem é Jesus, mas fala de outras escalas além dos espíritos puros, né? E ele começa a descrever, né? Certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus. Ou seja, ele falou, olha só, não entra nesse assunto não, né? Aceita Deus como um Pai, como Jesus nos ensinou. Não entra, vai aí não, que você vai ter dor de cabeça. Porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Foi que Emmanuel respondeu a Chico. Chico continua. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Então, Emmanuel, você quer saber? Tá bom. Vamos plasmar aqui um painel e eu vou te levar para dar um passeio na galáxia. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos, no nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois dessa constelação, arrastando nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Isso é Emmanuel dando um passeio com Chico. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se eu tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo,
Cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, pelos espíritos puros. E Deus para lá disso, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Se a gente não consegue entender ou descrever um espírito puro, não vamos chegar a Deus ainda, não. Só vamos aceitar Ele como Pai. Senti uma vontade enorme de ir para minha cama e tomar um café quente. Aí Chico termina. Bem ele, não é? Essa história, eu achei essa história pelo Haroldo, muito engraçado. Vamos avançar um pouquinho e vamos falar dos primeiros tempos do orbe terrestre, né? Aí a gente vai ver o que é essa energia chamada Jesus. E Emmanuel, ele coloca de uma forma tão poética, tão linda, tão sintetizada, que a gente se rende, né? Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Emmanuel está falando de Jesus, né? Que força sobre-humana esse Espírito de Jesus tem de segurar esse plasma do tamanho de um planeta. Isso é uma energia. Não imagina a mão. Não imagina a mão. Imagina uma energia envolvendo esse planeta. Como a energia, o campo magnético gira em torno da Terra. Imagina dessa forma, que aí a gente começa a entender a energia do Espírito puro, que a gente conhece como Jesus. Aí vem a solidificação da matéria, né, nesse capítulo. É o primeiro descanso das mutuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever, ou seja, era maremoto para tudo quanto é lado. O legal disso é o seguinte, que não existe fantasia nesse livro. Ele está descrevendo conforme a ciência explica a gênese desse planeta, a criação desse planeta, né? Me preparando para essa palestra, eu assisti 1h30 do National Geographic sobre... E é exato, o que Emmanuel escreve em 1939 é o que a gente está aprendendo hoje no Netflix, né? O caos fica dominado como por encanto, ou seja, Jesus no leme ali, ele comanda isso e acalma tudo. As paisagens aclaram-se, ficam fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro da evolução da vida. Aí é a hora que me dá vontade de chorar. Porque as mãos de Jesus haviam descansado. Ele nos revela que essa energia estava fazendo tudo sozinho, com Deus, por bilhões de anos. Após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária, né? Vocês estão entendendo agora por que eu tive que buscar os espíritos puros e explicar para vocês a dimensão dessas energias, para a gente começar a falar do divino escultor, que é Jesus, né? Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escropo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Mais uma vez, né? Em 1939, esse Espírito Sábio nos revela isso.
Mas isso já estava escrito no Evangelho de João. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa. Ele estava talhando como se fosse realmente o escultor. Aí a gente vai começar a prestar atenção na beleza que esse planeta é. Ele criou ele planejou cada coisa. Essa é a inteligência que ele tem, né? No qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos. Aí é onde ele começa a convocar os espíritos de todas das ordens boas para ajudar a constituir todas as espécies, né? A camada orgânica desse planeta, a vida. Ups. Isso aqui é o seguinte, ele prepara a camada de ozônio, né? A gente não tinha o efeito estufa em 1939, ele já fala que isso tudo foi criado de forma exata, cuidadosa, para que a gente pudesse ter uma composição precisa, a manutenção da vida orgânica nesse planeta, né? Ele definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo de atividades planetárias. Nesse último pedaço, né, que a gente está chegando no final, esse livro ele é extenso. E eu escolhi apenas os 2 primeiros capítulos para falar, porque foi esses 2 primeiros capítulos que me alertaram para o que eu apresentei hoje, né? A magnificência que é a gente entender isso. No momento que a gente começa a entender isso, é como eu falei no início, desvenda e a gente começa a prestar atenção na nossa própria evolução espiritual de outra maneira. Voltando aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Olha só como ele começa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele está falando de Jesus. Tudo feito por ele. Ele está falando que Jesus, tudo foi feito por Jesus. João, não é Emmanuel não, isso é João, há 2000 anos atrás. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. A gente precisa saber decifrar, né, o Evangelho. É isso que Emmanuel me ensinou nesses anos. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. Eles substituíram essa beleza que é Jesus pela palavra natureza. Essa é a forma poética que Emmanuel protesta, né, a ciência em como eles classificam a energia de Jesus. Vou pular algumas coisas aqui e vamos falar da vida organizada. Então eu quero que vocês parem e observem a beleza que é esse planeta. Não existe planeta igual nesse sistema solar. Não existe. De repente, os nossos olhos materiais precisavam ver um planeta colorido. Porque os outros planetas, tudo de uma cor só, né? Parece tudo poeira pra gente. Esse aqui não, dá vontade de mergulhar nele, né? Dá vontade até de tirar foto. Aí a gente vai ver o que Jesus fez para criar essa beleza toda.
sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. Então, desde o início, ele estava, não, galera, ó, eu quero que seja bonito. Não me vem com um negócio feio, não, que eu mando voltar. Não passa, eu não aprovo. Né? Aí a gente começa a pensar, né? O Haroldo tem ele faz uma deixa muito, muito interessante. Pô, imagina você ser um designer de Jesus. Olha, cria uma onça pintada aí. Ixi, vou desenhar uma onça pintada. E o cara vai e começa a desenhar uma onça pintada. Imagina só esses espíritos que auxiliaram ele nessa criação, nessa cocriação. Aí a gente para e começa a observar a beleza desse mundo, né? Tudo foi criado pra gente. Desde o início ele estava preocupado em nos presentear com essa beleza. Olha que coisa linda é essa flor. Olha a matemática dela. Olha a combinação de cores. Cores que se combinam com a luz que vem do céu e a capacidade dos nossos olhos de traduzir essas cores. Olha o ciclo complexo que esses espíritos passaram para nos mostrar isso. É algo assim, é divino. É divino. Não preciso mais falar nada. Olha as cores desses pássaros. Tudo feito pelo pensamento dele. Vamos embora? Acho que eu já dei a mensagem. Vamos embora. Quem é esse espírito, né, que manipula um planeta com as suas próprias mãos? No capítulo 3, ele fala das promessas do Cristo. E o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja a genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. O que ele está dizendo aqui é que esse Espírito Jesus, os planetas, os chãos que ele pisou encarnado, os sóis, não é um sistema não, os sóis desses sistemas que ele viveu, hoje é poeira no universo. E a gente está reclamando que alguém não curte a nossa postagem no Facebook agora, tem que curtir agora. Olha o tempo que esse espírito levou para se tornar um espírito puro. E é um pouquinho que a gente precisa falar da paciência, né? Existe, coincidentemente, esse capítulo do Fonte Viva, Ante o Sublime, foi o primeiro preparo que eu fiz aqui no Conscious. E coincidiu, porque eu abri, recentemente eu abri ele, abrindo Fonte Viva, e puxa, tem tudo a ver com o que eu vou falar, com a beleza de Jesus, né? Não faças tu comum o que Deus purificou, né? E Emmanuel, poeticamente, ele nos explica essa passagem do Evangelho. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapazes de valorizar as riquezas que os cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe amoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo. É exatamente o que a gente faz. Sem meditar no paciente esforço dos séculos
que a sabedoria infinita, ele não falou Deus, que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? Quantos séculos, né? O Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Ele nos presenteou com esse planeta, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação do tesouro eterno. E ele termina dessa maneira: cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Quem gostou, sorri. Tá, muito obrigado. A gente quer assumir daqui? Ah, é a Jarinha. Tudo bem. Obrigado, gente, por essa oportunidade. Muito bom estar aqui. Foi difícil, passou. Mas eu estou muito feliz. Obrigado.